E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sei que os torcedores flamenguistas estão de sorriso de orelha a orelha, né? Um final de ano aí mais que maravilhoso para os flamenguistas. Ganharam a Libertadores no final de semana e ontem conquistaram o Campeonato Brasileiro, né? O nono título do Flamengo. Parabéns aí ao Flamengo pela ótima campanha, excelente campanha. Parabéns ao Felipe Luiz, técnico estreante, já conseguindo aí bons resultados, bons títulos, títulos de grande porte para o Flamengo. Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu, da repercussão de tudo, falar um pouquinho também dos jogos de ontem. Ontem eu não consegui acompanhar nenhum jogo, então eu não vou fazer análise de nenhum dos jogos, afinal não assisti, não tenho como analisar, mas vou falar um pouquinho fazer um raio-x geral de como que está a situação, o que está tendo, quais são as brigas hoje e a repercussão de cada clube, né? Principalmente São Paulo, Corinthians, Palmeiras teve muita repercussão, principalmente as falas do Abel Ferreira. Beleza? Então, se você gosta de análise, comentários, raio-x, panorama, aqui é o canal, não deixa de se inscrever, ativa as notificações, deixa o like, que ajuda bastante o canal, beleza? Então bora pro vídeo, vamos lá. Ontem nós tivemos... Ontem não, né? Perdão. Na, na terça-feira nós tivemos Fortaleza e Corinthians. Fortaleza ganhou de 2-1. Red Bull Bragantino e Vitória. Red Bull meteu 4-0 no Vitória, complicou o Vitória. Aqui o Vitória precisava muito de vencer para ali ficar tranquilo na luta contra o Z4. Nesse resultado ele está no Z4, é o primeiro time ali do Z4, da zona de baixamento. Depende dele ganhar, mas também depende ali de outros resultados. Então complicou muito a situação do Vitória. O Santos, né? O Santos venceu o Juventude por 3-0, 3 gols do Neymar. Neymar fez um hat-trick. Neymar que está jogando no sacrifício, né? Segundo informações, ele está com lesão, está sentindo muita dor, mas está jogando no sacrifício. Conseguiu ontem, fez 3 gols contra o Juventude, que já está rebaixado, mas é importantíssimo esse resultado para o Santos, que diminui muito as chances do Santos se rebaixar. O Santos agora só depende dele, única e exclusivamente dele, só precisa vencer. Se ele vencer, ele está fora ele não cai. Se perder ou empatar, ele depende de vitória internacional. Não ganhar, ele depende de outros jogos. Então o Santos está dependendo dele mesmo, isso é sensacional para ele. Claro que é uma campanha desastrosa do Santos. Afinal, o Santos subiu da segunda divisão, montou um time que era para ser um time tá competindo ali nas posições mais acima e infelizmente não conseguiu, né? Além desse, nós tivemos Bahia e Sport. Bahia ganhou de 2-0 do Sport. Sport que já está rebaixado há muito tempo, né? Só está cumprindo tabela. Bahia que perdeu um pênalti nesse jogo, para ter sido 3-0, mas Bahia se consolida lá em cima também, garante ali mais a sua luta para Libertadores. Depois nós tivemos São Paulo e Internacional. São Paulo que venceu por 3-0 o jogo. Não foi um jogo brilhante do São Paulo, mas o preocupante a situação do Internacional, um time que até ano passado era visto, né, como um time que ia brigar por título esse ano, que ia brigar muito e agora está lutando para não ser rebaixado. Internacional que é o segundo time da zona de rebaixamento, é outro que está brigando aí para sair. São as duas vagas ainda do Z4 que estão sobrando. Nós tivemos também Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras venceu por 3-0 esse jogo. O Atlético Mineiro também já está ali só cumprindo tabela, não tem perigo de cair, também não tem condições de conseguir uma vaga para Libertadores. Mas o Atlético perdão. Então o Atlético Mineiro ali está só cumprindo tabela também. O Palmeiras fez a parte dele que era vencer e tinha que torcer ali para um tropeço do Flamengo para tentar jogar para a última rodada.
Porém, o Flamengo ganhou de 1-0 do Ceará, um resultado muito magro, muito pequeno para o time do Flamengo, que foi com o time principal, que foi com poder máximo. E não conseguiu aí fez 1-0, garantindo o campeonato brasileiro. Hoje nós estamos tendo um jogo só, que é Cruzeiro e Botafogo. Até o momento, 90 já está na prorrogação já. Está 2-2, os dois times estão empatando. Então fica a briga aí com o Cruzeiro. Cruzeiro que já está com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil. Tá dependendo ali brigando, né? Já vai lutar para conseguir esse feito. E aí ficou o seguinte, né? Como que ficou a tabela, né? Então, Flamengo em primeiro com 78 pontos, né? Palmeiras em segundo com 73, o Cruzeiro está ainda a 70 pontos, se mantiver o empate. O Mirassol em quarto com 66, Fluminense em quinto com 61, Bahia em sexto com 60 e o Botafogo em sétimo com 60, se permanecer esse empate. Tá? Então o Bahia ainda tem chances da classificação direta para Libertadores. O Bahia que vai pegar confronto direto. O Bahia vai pegar o Fluminense. Então o Bahia precisa vencer o Fluminense para trocar de posição. Né? E aí o Bahia vencendo ele vai para quinto, consegue a vaga direto para Libertadores e o Fluminense vai para Libertadores. Tá? Lá embaixo, né, eu vou ter que começar aqui do 14º, que é o Santos, com 44 pontos, seguido do Ceará com 43, Fortaleza com 43, aí já começando o Z4, Vitória com 42, Internacional com 41, e aí vem Juventude com 34, Sport com 17, esses dois já estão rebaixados. Aqui a situação está muito apertada, porque se o Santos perder e o Vitória ganhar, o Vitória passa o Santos em pontuação. Entretanto, para o Santos cair, ele tem que torcer para o Fortaleza e para o Ceará perderem também. Porque se o Fortaleza e o Ceará vencerem, vão a 46 pontos e jogam o Santos para a zona de rebaixamento. O Internacional com 41 não passa o Santos por conta do critério de desempate. Então, o Internacional, para ele não cair, ele tem que torcer para ele tem que torcer para pelo menos Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos não ganhar. Então a situação do Internacional é muito complicada, porque não depende só dele, depende de outros resultados. Então, na verdade, assim, desculpa, gente, é Vitória, Fortaleza e Ceará. Ele tem que torcer para esses três times perderem, para ele chegar aos 44, empatar com os 44 com o Santos, fica abaixo do Santos por conta do critério de desempate. E aí ele jogaria o Fortaleza ou o Ceará. Tá? Ou ele tem que torcer para pelo menos um desses times perder. Que daí ele joga esse time para a zona de rebaixamento e ele consegue sair. Então, situação muito complicada para o Internacional. O Internacional se complicando. Internacional que dispensou o Ramon Dias no final de semana, trouxe o Abel Braga de novo, né? E o Abel Braga que já veio dando... O Internacional esse ano só deu bola fora. Foi a entrevista do Ramon Dias falando sobre o futebol ser coisa para homem. Agora o Abel Braga que fez uma brincadeira com o D'Alessandro a respeito do uniforme de treino que era rosa. O Internacional esse ano, vou falar. Fala do Abel. Gente, assim, foi uma brincadeira interna. E é o mesmo discurso que eu falei do Ramon Dias com relação à frase dele, eu falo do Abel. Abel Ferreira é um cara de 70 e poucos anos, que é das antigas, gente. Infelizmente, eu com meus 36 anos, quando eu era garoto e jogava bola, eu ouvia as mesmas coisas. Ouvia as mesmas frases, tudo isso.
Ah, Frank, você está passando pano? Não, não é isso. Claro, essas frases hoje elas não se encaixam no futebol, questão de respeito. Só que eu também não coloco, não taxo o Abel Braga como um cara homofóbico nem nada disso. Só acho que a mentalidade dele é aquela mentalidade das antigas. Para ele, né, é coisa do futebol, então, mas não define o caráter do cara por conta disso. Até porque tem muita gente aí no meio, principalmente imprensa, tudo. Ah, se você era na pandemia, na época, né, que não tinha torcida nos estádios, que você ouvia muito jogador, provavelmente é que não dava, os microfones não pegavam ali o meio do campo, mas o que tinha de xingamento ali nesse nível que faz parte do futebol. Felizmente o futebol durante muitos anos foi algo muito exclusivo para homens, né? As mulheres não tinham essa liberdade, estão conquistando seu espaço, ainda brigam muito para conquistar o seu espaço. E até esse negócio cair vai demorar um pouco, ainda vai demorar para essa mentalidade ser alterada por conta disso, mas não vou aqui arrebentar com o cara por conta disso. Não faz sentido. Tá? Também não faz sentido Internacional ter dispensado o Ramon Dias faltando 2 jogos para terminar o campeonato, para terminar o torneio, e trazer o Abel Braga. Não faz sentido para mim. O Ramon Dias que ficou 2 meses à frente do Internacional apenas e mandar embora. Tá certo que os clubes vão ter muito pouco tempo para se prepararem para a temporada 2026. Afinal, vai terminando, são 50 dias para começar a temporada 2026. Tá? Então hoje, a partir de hoje, daqui 50 dias começa a temporada. 50 não, bem antes. Porque o Campeonato Brasileiro e o Paulista começam já em janeiro. Então, muito pouco tempo, os clubes aí vão precisar correr bastante, os jogadores não vão ter tanto tempo de férias para descansar. Então tá bem, o calendário está bem curto para 2026 por conta da Copa do Mundo. Tá? Bom, Corinthians não teve muitas informações, tá? O time perdeu, mas está com a cabeça também na Copa do Brasil para semifinais, que é na semana que vem. Então o time está se preparando, está focado. Pode ser o segundo título que o Corinthians ganha esse ano. Ganhou o Paulista, pode ganhar a Copa do Brasil. Tem condições porque está com um técnico que se tornou especialista na Copa do Brasil, que é o Dorival Júnior. Então está com essa mentalidade lá. O Santos está totalmente focado em sair da zona de rebaixamento. Então é um time aí, o Neymar ali no sacrifício jogando, tá indo bem. Estou gostando da postura do Neymar, essa postura mais madura de ser aquele jogador realmente que não explode, não faz show, mas é aquele cara que está realmente querendo ajudar o time, que está chamando a responsabilidade, que era isso que se esperava do Neymar desde quando ele chegou, ser esse cara que chama, esse cara que ajuda, que vai lá, que conversa, que traz o time para ele. Então tá bacana ver esse Neymar em campo. E aí vamos para os 2 times que que mais estão dando o que falar. Vocês querem qual primeiro? Palmeiras ou São Paulo? Vamos lá, gente. Palmeiras, Abel Ferreira deu a entrevista depois do jogo, né, que ele venceu, e foi extremamente infeliz no que ele disse, né? Quando questionado, né, a respeito do título e tudo mais, aí ele falou o seguinte, né? Os meus títulos não possuem asterisco. O que ele quis dizer com isso, né? Colocando aí a arbitragem, colocando que a culpa que o Palmeiras perdeu por conta de ter sido roubado e tudo mais. Porra, Abel. E os jogos que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem? Pênalti do São Paulo no Paulista, aqui no
não existiu, o pênalti no Campeonato do São Paulo, no Campeonato Brasileiro. E aí? Agora eu vou te fazer outra pergunta, Abel Ferreira. E a incompetência sua e dos seus jogadores em não ter ganho os últimos 5 jogos? Ter perdido para o Santos, ter perdido para o Vitória, e jogos em casa. Perdido para o Bahia, lá e aqui. Foi o juiz também? Não teve lance polêmico nesses jogos. E aí? Então, Abel Ferreira foi muito infeliz na sua colocação. Já faz tempo que Abel Ferreira vem dando entrevistas muito... não, como é que eu posso dizer? Não entrevistas legais, né? Mas que ele tem falado muita bobagem, tem falado muita abobrinha. Infelizmente. Minha opinião, tá? Que vai a minha opinião desse que vos fala. Eu acho o seguinte: o Abel Ferreira já está de saco cheio do Palmeiras. Não no contexto de estar infeliz, nem nada. Eu quero dizer assim, ele está 5 anos aqui no Palmeiras, ganhou praticamente tudo que ele disputou, só não ganhou o Mundial de Clubes. Mas ganhou Paulista, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores. Então ele ganhou praticamente todos os títulos que o Palmeiras disputou. Só agora em 2025 que o Palmeiras não ganhou nada. Ano passado o Palmeiras ganhou Paulista, né? Acho que foi só o Paulista que o Palmeiras ganhou ano passado. Então, eu acho que essa irritação, que o Abel, como o Abel está agora, eu acho que é muito da frustração de, estou há 5 anos no clube, no Palmeiras, todos os anos ganhei título, não passei um ano em branco, esse está sendo o primeiro ano que eu estou passando em branco, e ainda não recebi nenhuma proposta de um time de ponta da Europa, ou de uma seleção. Não recebi nada. A única proposta que o Abel teve foi num time do Catar, né, que deu aquele rebuliço todo, que ele já tinha assinado pré-acordo, e o Palmeiras foi lá, bancou, pagou multa, pagou não sei o quê. Então eu acho que é muito demonstra a frustração do Abel de, fiz tudo isso e, sabe, não tô tendo reconhecimento ainda para sair do Palmeiras. Que eu acho que o Abel Ferreira, assim que ele tiver uma oportunidade boa na mesa de um clube europeu não de ponta, mas vamos colocar assim intermediário para cima, ele vai. Ele não fica mais no Palmeiras. Eu acho que ele já cansou. Acho que ele olhou e falou: já deu o que tinha que dar, já chega, cansei. E é um direito dele. Para mim, eu particularmente, isso é a minha opinião, né? Claro, posso estar enganado, posso estar errado. Ele já falou que fica no Palmeiras, que a palavra dele vale mais do que a assinatura e tudo mais. Eu tive um conhecido uma vez que ele falou: a sua palavra é o dinheiro no meu bolso e o contrato assinado. Então, Abel, desculpa, mas palavras... torcida do Palmeiras que o diga, né? Teve um cara aí um ex-jogador, né, que falou que amava o Palmeiras, que não jogava em nenhum outro time do Brasil que não fosse o Palmeiras, e simplesmente foi jogar no rival, Corinthians, né? Vocês lembram disso, né? Então, assim, Palmeiras, o Abel Ferreira foi muito infeliz. Palmeiras nos últimos jogos foi muito ruim, acabou o repertório do Palmeiras. E o mais pesado disso tudo é o investimento, né? O Palmeiras fez um investimento de mais de 600 e poucos milhões, quase 700 milhões de reais, investindo em jogadores, contratando, porque viu a necessidade de renovar o elenco. Afinal, muitos seus jogadores já estavam com idade avançada, já não estavam rendendo mais aquilo que estavam, né, prospectando que eles estavam rendendo antes. E não deu certo, né? Pela primeira vez ali as contratações do Palmeiras não surtiram efeito, não renderam assim o que vinha rendendo antes.
Então eu acredito, né, que o Abel Ferreira, se ele tiver qualquer proposta boa, ele sai. Não vejo o Abel Ferreira mais no Palmeiras. Vejo ele assim com a vontade enorme de sair, mas ele não vai sair enquanto ele não tiver uma proposta. Ele quer continuar trabalhando. E aí vamos ver o que as cenas dos próximos capítulos, tá? Bom, Palmeiras é isso, gente. Agora vamos pro clube. Meu pai, vamos pro São Paulo, meu Deus do céu. Bom, São Paulo é o seguinte, São Paulo sofreu um transfer ban, né, para variar, segundo transfer ban que o São Paulo leva, porque não pagou as comissões do empresário do Caleri, né? O Caleri que chegou em 2021. E segundo ele não recebeu nenhuma das parcelas da comissão, acionou a FIFA e a FIFA deu o transfer ban. Aí o excelentíssimo, brilhante mestre da gestão, Júlio Casares, falou que não, que ia pagar, que não sei o que, pagou e agora mandou o recibo, né, a informação para a FIFA, está aguardando agora a FIFA retirar o transfer ban. Então, a situação de São Paulo é essa. O jogo de ontem, né, contra o Inter, o Alan Franco saiu machucado, mais um. Os caras estão brincando, falando que aquele seriado The Good Doctor vai ser filmado no CT de São Paulo. Que só tem machucado lá, gente. Meu Deus. Acho que se esse é capaz do Good Doctor vir para o CT de São Paulo e o seriado ter que ser pausado porque ele se machucou também. Bom, mas enfim, então São Paulo sofreu esse transfer ban. Belmonte, o que ele não falou em todo o tempo que ele estava como diretor, né, do São Paulo, depois que ele se demitiu ele está falando, já deu entrevista em um monte de lugar. Também há outro que só falou abobrinha, só falou bobagem. Segundo ele, a gestão... Agora ele viu que a gestão não está dando certo, que a gestão está errada, mas que ele foi um bom diretor, que ele foi um bom gestor. Está fazendo campanha política, né? Está fazendo politicagem, algo normal no Brasil, né? Então já está ali fazendo a sua bancada, a sua propaganda política. Mas falando muita bobagem, eu com sinceridade, eu ia assistir a entrevista dele para fazer um react, mas para mim assistir a entrevista dele eu ia ter que tomar uns LSD com Lexotran, uns Rivotril para aguentar. Porque, nossa, é muita bobagem, é muita besteira, é muita abobrinha. Então, assim, se você quiser assistir, assista, mas eu já vou falar, prepare o estômago porque é muita bobagem. Tá? Mas a notícia, né? O Miller tinha soltado a informação de que o Diego Fernandes ia soltar uma notícia no dia 16 do 12, né? Semana que vem. E aí ficou um papo, porque vai ter um jogo das estrelas, né? Então todo mundo achou que vai ser o jogo das estrelas e uma boa parte da torcida ficou meio puta da vida com isso. O Miller, no podcast dele, né, no canal dele, ele estava conversando com o Cicinho e ele perguntou pro Cicinho o que ele achava do São Paulo virar SAF. E o Cicinho falou, eu não vejo outra oportunidade. Eu vou soltar um vídeo amanhã que eu vi cara, depois eu esqueci o nome dele, mas ele é engenheiro civil e ele falou um negócio que o Vasco vai fazer para quitar boa parte das dívidas e que o São Paulo também pode fazer. Eu vou fazer o vídeo direitinho, pegar todas as informações, explicar passo por passo. É uma coisa boa, vai render uma grana interessante para o São Paulo, vai ser bem interessante. Tá? Mas eu vou explicar com calma para não passar informação errada. E o que o Miller disse foi que não é a informação, não é. O Diego Fernandes ligou para ele e falou, Miller, eu quero fazer sim o jogo das estrelas, mas
A notícia não é o Jogo das Estrelas, é outra notícia. O Miller não sabe, porque ele falou que se ele soubesse ele já ia soltar, porque ele não é baú para guardar informação, né, para guardar coisa. Não sei, gente. Tem muita coisa. Vindo do São Paulo é muito difícil você cravar alguma coisa certa, alguma coisa verdadeira. O que está certo é que o São Paulo está em negociação com a Galápagos, né, os gregos, para fazer um fundo de investimento, porque eles vão investir na base para vender jogador. Só que tem um ponto, né? A Galápagos vai ter prioridade total na compra desses jogadores. Então, vamos pensar de forma inteligente. São Paulo tem lá um atacante bom, um menino da base que está ali se destacando, que está muito bem. A Galápagos tem prioridade na contratação dele por menores valores. Então, o que o São Paulo poderia ganhar aqui, vamos pensar assim, 30 milhões de euros, vai ganhar 15 porque é a prioridade da Galápagos. Aí a pergunta fica, será que vale a pena? Eu não acho que vale. Porque eles não vão ser bestas, eles vão querer as melhores, né? E eu não sou mais trouxa a querer também, né? Então, mas a questão tá em negociação, não tem nada certo ainda, mas parece que é uma coisa bem certa essa questão da Galápagos. Não sei se o Diego Fernandes vai entrar com pedido, vai entrar com uma proposta de SAF para o São Paulo junto com o banco, não sei. O que se sabe é as informações que vão soltando, que vêm de dentro do São Paulo, e infelizmente essas informações não são... não dá para você confiar nessas informações. Tá? A torcida do São Paulo fez vários protestos, fez protesto dentro do CT, fez protesto na Vila Belmiro pedindo a saída do Casares. Gente, Casares não vai sair. O Conselho não vai pedir o impeachment do Casares, porque ano que vem é ano de eleição. Então, se tinha que fazer isso, tinha que ter feito há muito tempo, lá no início, ou na segunda gestão dele, enfim. Mas tinha que ter feito antes. Não vale a pena, se você for pensar, não vale muito você correr para ficar com o vício do cara até as eleições, ou adiantar as eleições, se acelerar um processo que é horroroso, que é medonho no São Paulo. Imagina você querer acelerar isso. Então, dificilmente Casares não vai sair, seja por impeachment, seja por questões dele. Ele vai continuar porque na cabeça dele ele é um excelente presidente, ele é um excelente gestor. Beleza, gente? Bom, final de semana tem a última rodada do Brasileirão. Então a gente vai ficar de olho aí, principalmente no Z4, que o Z4 tá pegando fogo. Tá legal de ver o Z4 ali, aquela briga tá interessantíssima. Eu vou trazer aqui o vídeo para vocês falando sobre o Z4, falando um pouco. E aí a gente também vai ver aí as projeções para a Copa do Brasil. Tá? Semana que vem o Flamengo já viaja, já pega o Cruz Azul do México para o Mundial de Clubes, né? E a gente vai acompanhar aqui também esses jogos. Beleza? Terminando tudo, eu vou procurar e vou fazer um raio-x de cada clube. Eu vou soltar em um vídeo do Santos, só falando do Santos, só falando do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, aqui de São Paulo. Também vou ver se eu falo um pouquinho do Flamengo, falo desses times com mais destaque. Vou tentar pegar ali os times de mais destaque do ano, pegar o Mirassol também, que está fazendo fez um ano excelentíssimo o Mirassol, e a projeção desses times para 2026. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, você gosta desses tipos de vídeo, de comentário, de análise, de raio-x, de informação, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações para sempre você estar recebendo os vídeos, compartilha com os amigos também nos grupos de futebol, nos grupos de boteco, compartilha com todo mundo, compartilha com a mãe, com o pai, compartilha o vídeo aí, beleza? Obrigadão, gente, se vocês ficaram até aqui, agradeço bastante, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se fala no final de semana, beleza? Obrigadão, até mais, fui!